Nossa, sacrifício, mas essa energia me lembra a morte. Então, se tá me lembrando a morte, bem-vindo ao seu funeral. Celebre sua morte em vida. Não que você vai fazer a passagem agora, não é isso. Mas a morte ela pode ser uma grande companheira, principalmente para você entender princípios, né? Para você entender do seu caminho melhor, para ver concepções melhor. A morte ela transforma. Às vezes alguém da família parte, chega um recém-nascido, né? Uma criança ou alguém gravida. Então a morte muitas das vezes não é esse artifício, essa divindade que muita gente teme a morte, porque a morte ela é necessária. A morte está em todos os lugares. A morte ela tem um começo, meio e fim. Então a morte entende dos princípios do que tem que encerrar e do que tem que gerar. A morte ela é mãe também, como a terra, né? Afinal, todos nós viemos do pó e do pó voltaremos, né? Das cinzas. Então a morte ela vai estar muito presente, sendo uma companheira, um amante, né? A morte ela não tem gênero, apenas é uma essência. Que a morte é a lei natural da vida. A vida ela é muito perfeita, né? E eu acho que a morte ela faz concepção da nossa mente, da onde a gente pisa, da onde a gente vai, porque ela ensina, ela encerra ciclos, retira pessoas, ela faz uma ruptura, né? A morte tira pessoas de sequestros emocionais da sua volta, porque a morte ela faz você ter a compreensão. Se a morte faz a gente entender o começo, meio e fim, e às vezes a gente questiona a morte, mas a morte fala que a incidência da natureza também é um chamado para a morte, entendeu? Então, tipo assim, por que que é um chamado para a morte? Porque a morte ela vai dar vida também. Ela é o sopro do fim e ela é o furacão do início. Entendeu? Então a morte, la muerte, né? Ela tem muitas transições ali, que elas vão nos ensinando. Às vezes você tá num relacionamento que é perigoso para você. Que você tá tão vulnerável, às vezes, que você ainda não enxerga totalmente o que acontece de sentença. E as atitudes da forma temperamental que essa pessoa se coloca ali diante de ti, diante da sua vida, né? Vai falar muito sobre as facetas dessa pessoa. E a morte, ela faz nos entender, né? A morte ela faz nos compreender que certas pessoas devem ser extinguidas da nossa vida, exterminadas. E outra coisa, a espiritualidade, na verdade, já vem tratando com a morte em alguns aspectos, né? A gente já teve uma pandemia que foi ocasionada muita dor no mundo, né? Tivemos aí mortes de pessoas queridas, mortes de familiares. A pandemia ela foi um trato com a morte, querendo ou não, né? Como também pode ser que a Terra ela queira ter um outro extermínio, porque ela está mostrando vários sinais e pode haver algumas mortes mais para frente, sim, na Terra, ou alguma outra pandemia surgir, isso é inevitável. Alguma catástrofe acontecer, é inevitável. E, infelizmente, alguns inocentes pagam por isso, né? Porque tá no planeta Terra, né? E o mundo tá com uma rivalidade, uma competitividade, uma maldade muito brutal, visceral ao extremo, no subterrâneo mesmo da Terra. A Terra já não está suportando mais a falta de empatia, de coerência, até com a natureza, com os seres elementares. A natureza nunca vai ser extinguida, ela sempre vai existir, a fauna e a flora, né? Como os nossos elementos da espiritualidade sempre vai existir. Então trate a morte como sua amiga, celebre o seu funeral, entendeu? Que a morte ela tem várias personalidades, né? Às vezes a gente pode até ter encontrado já com ela alguma vez. E às vezes a morte pode ser reveladora para você, essa essência. Porque através da morte você se transmuta, você se amadurece. Porra, eu não esperava perder alguém que eu tinha tanta afinidade. Mas essa morte vai te trazer um grande aprendizado e real para a vida, sabe? Sólido, real, realista. A morte ela é realista. A morte ela é realista demais, entendeu? A morte ela nos floresce, nos equilibra. Entende? Aqui tem antepassados, viu? Antepassados que estão ali persistindo à sua volta. Eu acho que você está sendo preparado para tomar um caminho com até uma amizade nova. Pode ser, ter uma reconciliação com alguém do passado que veio mudado, mas com limite. Ah, eu não quero. Tranquilo. Opção sua. Se não querer, faz sua escolha, fica bem. Entendeu? Segue seu caminho. Mas se tiver que arrumar alguma coisa, arrume para você também não ter peso na consciência. Nada de dívida, sabe, gente? Ah, eu não quero. Ah, porque. Ai, nada de dívida. Você não é mais criança, você tá numa fase madura. Se você tá passando por esse processo aliado com a morte, pra que renegar? Em frente. Às vezes você vai pisar num lugar que você já resolveu, mas você vê que aquilo não é mais pra você, e tudo bem. Não tenha mimimi, não tenha drama. Não é pra ter drama, é pra ter força. Ouvir o leão dentro de si, despertar seus dons. Entende? Foca. Ah, mas eu sou demandada toda vez.
Foca. Não fique pensando em fantasmas dos passados para te atormentar. Pense para se fortalecer. Olha, eu passei por uma relação traumática, me lascou toda, mas agora eu tô mais firme, mais construída, com uma personalidade que ninguém derruba, ninguém me alfineta. Então não fique se vitimizando, sabe? Vai em frente. Desata o que gerou de gatilho. O gatilho você usa para usar contra os outros. Para que quando você seja atacada, você já tenha ali a atuação, a atitude, a resposta, a maturidade, a força, o adulto que curou a criança. Se a criança te preparou para você embater mesmo, você ter personalidade forte, não é agora que você vai desistir dos seus caminhos, ter medo de enfrentar algo. Imagina, você tá preparado, você se preparou todo esse tempo. Inclusive, a sua alma está transmutando. E é uma transmutação necessária, que às vezes vai doer, vai trazer lembranças que vai deixar a gente triste, para baixo, mas a espiritualidade e essa essência de renascimento, porque a morte, na verdade, ela é um renascimento. Esse funeral, essa celebração da sua morte de personalidades antigas, é um renascimento. Ai, mas eu tenho medo. Não, não tem que ter medo. Vai, filha, vai. Seja acompanhado ou não vai. Tá com alguém ou não vai. Vai fazer por você ou não vai. Tudo é vai, vai. Vai em frente. Ah, eu quero mudar de país, mas eu tenho medo. Não se curva ao medo. Use ele como uma arma letal para você não desviar o seu foco e não ficar parada, procrastinando, estagnada. Entendeu? Eu preciso me mover, mas eu tenho medo. Ah, eu vou ter medo de pessoas que são ruins, mas eu não vou deixar me atacar. Mas o medo é bom que me equilibre, eu penso em qual decisão mais racional eu tenho que tomar. Eu não vou ser tão irracional comigo, eu vou ser racional, porque eu acho que vai ser de benevolência para mim, sem resultados catastróficos. Então esse processo é um renascimento, é uma conectividade, é um misticismo, é uma bruxaria que você vai descobrir, é um talento comunicativo, é um talento de hobby que pode se tornar profissão, é um talento que você pode estudar uma psicologia humana, para você aplicar mais nas suas decisões. Então mude, transforme, aceite essa mutação com esse renascimento. É um ponto vital. A morte, ela traz a celebração de uma nova vida para você, sem medo de ser feliz, sem medo de arriscar, sem medo de tentar, sem medo de petiscar, sem medo de bliscar o novo. Ah, eu vou mesmo, eu preciso, eu tenho medo, mas eu vou, não vou ficar parado, eu preciso ver coisa nova, preciso de energia nova, eu preciso mudar meus campos de ideias, então eu vou, sem medo, sem tristeza. Né? O meu medo ali vai ficar aqui, a minha tristeza vai ficar aqui, são meus amiguinhos, a minha diversão ali, a morte aqui, a minha espiritualidade ali. Então você tá andando ali. E outra coisa, você é vulnerável, mas você tem tendências a entender o que o outro tá fazendo com você. Tem gente que gosta daquele relacionamento tóxico, que gosta do bombardeamento, do humor ácido, do apontamento, e vai, e não fica doente com tanta facilidade com isso. Agora outras pessoas precisam excluir isso para não dar merda no final das contas. Pra você não ficar massacrada, presa, sem movimento, sem evolução, sem espiritualidade. A espiritualidade, ela é viva na sua vida. Entendeu? Sobre o véu da noite, em uma lua estrelada, vem a Maria Quitéria dando sua gargalhada. Aqui existem formas e sentenças de você modelar a sua vida. E isso é o tempo naturalmente que vai te trazer. Às vezes o futuro a gente tem que cavucar o presente e sentir o passado para que no futuro a gente tome decisões corretas, que não fuja do seu propósito, do seu ideal. E outra coisa, a morte também traz ideologia de vida para você, tá? Aproveita para organizar tudo o que você tem, você não vai deixar nada para trás, mas você vai seguir em frente mais leve, sem correntes de se sentir obrigado a agradecer também todo mundo, que a sua vida não é uma moeda de troca para ficar toda vez agradecendo. Você fez, então você merece receber o que você vai ganhar de bom. Agora, se você não fez, infelizmente não tem muito o que fazer, que a evolução parte da gente. Entende? Então, uma leitura forte, uma leitura que traz renascimento, longevidade para você, celebração e coerência nas suas decisões. Vá ser feliz. Com medo ou sem medo, vai, minha filha. Tenta, se arrisca e petisca.